Essa diferença brutal de tempo de TV que vocês assistem hoje tem um preço. O preço do fatiamento e do loteamento da Prefeitura de Salvador. Não fiz e não faria isso. Para ter liberdade para governar com os melhores, com os mais preparados. Para ter liberdade para impor à gestão municipal padrões de eficiência, que há muito Salvador não vê. Para ter liberdade para transformar o modelo administrativo da nossa cidade. Hoje, todo ele centralizado na figura do prefeito e de mais meia dúzia de colaboradores. Uma cidade com quase 3 milhões de habitantes, com as suas diversidades, com as características absolutamente diversas que cada bairro possui, que cada região possui, ela não pode ser vista de maneira homogênea. Nós estamos determinados a colocar um modelo de descentralização administrativa, que permita que a prefeitura chegue perto dos problemas, que permita que a prefeitura leve as soluções para perto de onde estão os problemas. Da mesma maneira que quero fazer um governo todo pautado no diálogo e na compreensão que o prefeito, ele vai ter que ser um agente articulador das forças vivas da sociedade soteropolitana. Sozinho, ele não vai superar todos os desafios que a cidade oferece. Mas se ele, por acaso, tiver força, liderança e capacidade de mobilizar a sociedade, de fazer a sociedade acreditar num modelo diferente de gestão, eu não tenho dúvida que daqui a 4 anos nós teremos uma cidade completamente diferente da cidade que temos hoje. Quero aqui dizer claramente que estudei as contas da prefeitura e com o que a prefeitura já arrecada hoje, é possível fazer muito mais do que está sendo feito. Exatamente, revendo contratos, evitando o desperdício, trabalhando com parâmetros elevados de eficiência na administração pública. Não é razoável que Salvador tenha 36% do seu orçamento comprometido com o pagamento de pessoas jurídicas e serviços de terceiros. Nós vamos fazer um profundo estudo, aliás, já começamos, mas assumindo a prefeitura, daremos continuidade, para desde o início reduzir o gasto corrente da Prefeitura de Salvador. Fiz algumas contas. Por exemplo, ano passado a Prefeitura de Salvador gastou quase 140 milhões de reais com aluguel de automóvel. Se nós economizássemos 20% do que foi despendido com aluguel de automóvel, nós teríamos aí quase 30 milhões de reais para a Prefeitura investir em ações importantes da cidade. Com esses 30 milhões de reais, por exemplo, nós conseguiríamos construir e recuperar quase 200 quadras e campos de futebol em nossa cidade, nas áreas mais carentes, onde há maior incidência de violência. 2% de economia nesse item, onde a prefeitura hoje gasta 36% do seu orçamento, 2% de economia apenas no pagamento de serviços de terceiros e de pessoas jurídicas, permitiria, por exemplo, a implantação de 55 novas equipes do Programa de Saúde da Família, dialogando com um setor fundamental e que hoje vive uma situação caótica, que é o setor da saúde pública na nossa cidade. Mas não é possível que a cidade que tem o maior PIB de todo o norte e nordeste do Brasil tenha a menor arrecadação per capita da mesma região. Eu não me conformo, por exemplo, que Salvador esteja muito abaixo da média do Nordeste. Nós não estamos comparando com o Sul e com o Sudeste. Eu quero comparar com o Nordeste. Se Salvador estivesse na média do Nordeste, hoje a cidade arrecadaria a mais por ano 800 milhões de reais. Se nós estivéssemos equiparados a Recife, nós arrecadaríamos a mais por ano 1 bilhão e 300 milhões de reais. E aí começa a aparecer o recurso que a prefeitura precisa ter para tornar-se independente do ponto de vista econômico e financeiro.
E não venham me dizer que é o governo do Estado ou o governo federal que vai resolver esta situação, porque não é. E eu faço aqui um parêntese para mostrar que nós temos N exemplos em todo o Brasil. E eu não vou muito longe, vamos a Pernambuco. Eduardo Campos não é do PT. E, no entanto, tem um governo muito mais bem avaliado, muito mais dinâmico, inclusive roubando o protagonismo do Nordeste e da Bahia, do que o governo de Jacques Wagner do PT. Já o prefeito de Recife, para ficar em Pernambuco, o prefeito de Recife é do PT. Senhores e senhoras sabem quantos por cento ele tem na pesquisa? 0, porque ele não é candidato. O PT nem permitiu que ele fosse candidato, tal a incompetência do seu governo. Está aí a prova clara de que essa tese de que tem que ser do mesmo partido é uma fantasia e uma tentativa de enganar as pessoas. Por outro lado, o que é que o prefeito precisa fazer para elevar a arrecadação da prefeitura? Dinamizar a Secretaria da Fazenda, fazer concurso para auditor fiscal, informatizar a Secretaria da Fazenda, aprofundar a implantação do sistema de nota fiscal eletrônica para o ISS, colocar a nota fiscal cidadã, dando incentivo e redução no pagamento do IPTU ao cidadão que recolher a nota fiscal eletrônica do ISS. Precisamos fazer imediatamente um censo da dívida ativa, porque na composição da dívida ativa há créditos que são recuperáveis e há outros que são créditos podres e irrecuperáveis. E vamos ter todo um trabalho especial de recuperação desses créditos. Salvador ainda tem capacidade de endividamento. O limite são 120%, nós estamos em 58%. E por que Salvador não busca empréstimos de médio e longo prazo? Porque falta quem elabore bons projetos, bote os bons projetos debaixo do braço e vá, por exemplo, ao Washington, buscar empréstimos e financiamentos com o Banco Mundial para obras de mobilidade urbana, para obras de requalificação de áreas carentes, para o investimento em infraestrutura. Recursos federais existem e muitos deles virão para a cidade independente de quem vai ser o prefeito. Pode ser a Semineto ou pode ser da Luz, que vai conversar com os senhores e senhoras daqui a pouco. O PAC da mobilidade está aí. Não depende do prefeito ser do Democratas, do PT ou do PSOL. Pode até ser Hamilton. Mas depende do prefeito fazer bons projetos e levar para Brasília e trazer esses recursos dos ministérios. Depende do prefeito começar a implantar as parcerias público-privadas e nós não temos uma PPP na cidade de Salvador. O município possui diversos ativos que podem lastrear um fundo de PPP exatamente para buscar o capital privado. Operações urbanas consorciadas que estão sendo implantadas no Recife, no Rio de Janeiro, em todas as outras cidades. E Salvador, com o potencial turístico que tem, parada no tempo. Eu quero colocar tudo isso na fase inicial, eu estou vendo que o meu tempo está se esgotando, para dizer que nós procuramos estudar profundamente os problemas da cidade. Mas, sobretudo, estamos tendo coragem de enxergar o futuro. Queremos oferecer a Salvador uma alternativa para que essa cidade possa dar um passo importante na projeção do seu futuro. De imediato, vamos chegar e arrumar a casa, colocar a casa em ordem, mostrar que tem liderança na prefeitura, enfrentar de imediato o caos do trânsito, a ação de prevenção à violência para reduzir a criminalidade, o caos da saúde pública. Mas, por outro lado, pavimentar o caminho para o crescimento econômico em parceria com os senhores e senhoras, com os empresários de toda a nossa cidade, com aqueles que queiram investir numa cidade que se torne a capital nacional das oportunidades, e é isso que eu quero oferecer à minha cidade que eu tanto amo, para daqui a 4 anos eu estar aqui, não mais tratando das nossas propostas e do nosso plano de governo, mas prestando contas de um excelente governo que fizemos, que, se Deus permitir, Salvador vai considerar um dos melhores do Brasil. Muito obrigado.